Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 1º de maio, sábado, dia de São José Operário, dia do trabalhador. Como José, também nós somos escolhidos por Deus para a missão de viver intensamente nosso batismo, no trabalho e em todas as exigências da vida. Assim como José assumiu com dignidade a missão que Deus lhe confiara, o cristão, pelo seu batismo, assemelha-se à mesma missão de Jesus: trabalhar para o sustento da vida e trabalhar em favor do reino. É nosso dever. Bendito seja o trabalho de quem constrói a vida e defende a justiça. Peçamos a São José, sobre o título de operário, que no nosso país possa haver mais trabalho para todos nós. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos dos 54 ao 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. O texto de hoje está ligado, obviamente, à festa de São José Operário, na memória de São José Operário, mas podemos destacar algumas coisas extremamente importantes aqui. Jesus volta à sua cidade natal, onde ele é bem conhecido, onde há muitos familiares seus. Naquele tempo existe a sua terra, provavelmente Nazaré. Lá ele encontra pessoas que o conheciam desde pequeno. Daí o impedimento na questão da fé. Não tinham fé nele por quê? Porque sabiam que ele era filho do carpinteiro. Quem? José. José, as pessoas conheciam as outras antigamente pela profissão delas. José, o carpinteiro. Para diferenciar, nós temos o nosso sobrenome. Eles tinham a questão da profissão que eles faziam. José, o carpinteiro. Tanto que se nós olharmos alguns sobrenomes, sejam eles alemães, e ingleses, americanos, nós vamos ver que muitas vezes, fazendo uma tradução, acaba ligando alguma coisa de profissão. É algo interessante isso. Para quem estuda essa questão dos sobrenomes, eles nascem justamente muito, a origem, a etimologia, nasce da questão das profissões que eles utilizavam. É muito interessante isso. E aí o que acontece? Novamente aparece a questão. Não é ele o filho de carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Interessante, né? Maria é dado o nome. José não, é o filho do carpinteiro. E seus irmãos e suas irmãs moram conosco? E aí são nomeados, né? Tiago, José, Simão e Judas? Então Maria teve outros filhos, padre? Não. Maria não teve outros filhos. E a prova disso está lá no alto da cruz, em João capítulo 18 ou 19, acho que é 19. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E a partir daquele momento, o jovem a levou para casa. Ora, se Maria tinha outros filhos, por que ela não foi morar com os outros filhos, né? Não tem sentido, né? Hoje nós fazemos isso? Imagina naquele tempo. Hoje, quando a mãe não tem mais condição de ficar sozinha, geralmente os filhos levam as suas mães para morar com eles, né? Ou seus pais. Aqueles que jogam, né, em outros lugares, mas certo, entre aspas, seria morar, né? Então quem é Tiago, José? Quem são Tiago, José, Simão e Judas? Provavelmente primos de Jesus. Por quê? Porque a mulher judia, ela não podia andar sozinha. Ela sempre deveria ser acompanhada em público. De preferência por um homem, se não por outra mulher, no mínimo. Mas o certo era ser acompanhada por outro homem. Ora, Maria foi atrás de Jesus.
Ela queria ver como é que estava o filho. Provavelmente o filho ela já não via há muito tempo, né? Ela sabe que o filho está ali, na cidade deles, na sinagoga. E outra, a mulher não podia ir até a sinagoga. Mas ela foi. E aí ela não podia ir sozinha. Porque a mulher que andasse sozinha, na época de Jesus, era considerada uma mulher prostituta, uma mulher da vida. Por isso que as mulheres judias não podiam andar sozinhas. Só andavam sozinhas as prostitutas. Elas deveriam, como eu falei, sempre ser acompanhadas ou por um homem da família, também não poderia ser outro, né? Tinha que ser um homem da família. Ou uma outra mulher, uma outra parente, né? Uma filha, uma irmã, uma cunhada. Teria que ser alguém ligado à família, sempre, tá? Então, provavelmente, Tiago, José, Simão e Judas são primos de Jesus, ok? E não filhos de Maria. Por que, então, que está colocado aqui? Olha, veja bem. Não falam que são filhos de Maria, falam que são irmãos de Jesus. Vou repetir a frase. Sua mãe, que se chama Maria, e seus irmãos. Não fala que são filhos de Maria, são irmãos de Jesus. Porque para nós ocidentais, no século 21, temos a concepção de que irmão é aquele que nasce da minha mãe. Tem o mesmo sangue que o meu. Ou se é fruto de um relacionamento do meu pai, que não seja com a minha mãe, que nós chamamos erradamente de meio-irmão. Né? São filhos do meu pai e são com outra mulher, ou filhos da minha mãe com outro homem. Né? E eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Então, aqueles que nascem do meu pai e da minha mãe são meus irmãos. Aqueles que nascem da minha mãe com outro relacionamento, ou que nascem com meu pai de um outro relacionamento, são meus meio-irmãos. Não existe, é irmão. Né? Para nós, temos bem definidos. Eu tenho um irmão e tenho meus primos, que são 2, 4, 6. Tenho 6 primos. Isso. Ok? Na cultura hebraica, não tem essa divisão. Dou 2 exemplos clássicos. Ló e Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. E num texto, que eu acho que é o texto que eles se separam, que eles viviam numa caravana e depois se separaram. Abraão vai chamar Ló de meu irmão. Mas não era irmão dele, era sobrinho dele. Outro texto agora não me lembro. Era algo relacionado a Moisés. Bom, quando havia parentesco, clãs, então eram considerados parentes de sangue, família, irmãos. Deu para entender? Assim, na cultura judaica, os meus primos que carregam o sangue ou da minha mãe ou do meu pai são meus parentes de sangue, portanto, são meus irmãos. São considerados irmãos. Ok? Por isso que o texto fala, sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não se chamam Tiago, José, Simão e Judas? Sim, porque pertencem à família de Jesus. Nós, no Ocidente, volto a dizer, temos um núcleo familiar que é pai, mãe e filhos. A família tradicional, que nem sempre hoje é assim, né? Hoje tem pai com filhos, tem mãe com filhos e por aí vai. As múltiplas facetas da família. Aqui não deixam de ser famílias, tá? Mas aqui estamos falando de uma família, entre aspas, tradicional. Pai, mãe e filhos. Núcleo familiar. Depois nós temos os parentes, que chamamos de grande família. Que são os nossos avós, os nossos tios, tias e primos. Ok? Para o judeu não há isso. Tudo é família. Todos são irmãos. Porque todos têm o mesmo sangue. E aí Jesus vai dizer o seguinte: um profeta só não é reconhecido na sua pátria e em sua família. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas o conhecem, acham que você não pode ser um instrumento de Deus. Não pode ser um profeta. Ah, eu te sei o que você fez quando era criança. Eu te conheço. E papá.
Então a pessoa, por achar que conhece, ela não consegue ver com os olhos da fé aquela pessoa como um enviado de Deus. E aí Jesus não realizou muitos milagres, porque eles não tinham fé. Nossa, mas Jesus não poderia ter feito? Poderia, só que Jesus sempre exige da nossa parte o contraponto, que é a fé, para que nós possamos participar do processo. Meus queridos irmãos, aqui a gente retorna na próxima segunda-feira, tá? E nos vemos amanhã na celebração da Eucaristia às 9h30. Todos vocês estão convidados. Um grande abraço, um bom final de semana, que Deus os abençoe. Tchau.